Olá, tudo bem? O meu nome é Luísa Salé, eu sou terapeuta homeopata e eu trabalho com famílias que estão vivendo os primeiros 1000 dias. Isso é, do momento da concepção até os 2 anos de vida dos filhos. Durante o mês de agosto, o mundo inteiro se dedica à conscientização da importância do aleitamento materno. Então a gente acaba falando muito sobre o bebê, sobre a mamãe. Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre uma outra pessoa que é muito importante nesse momento, para dar o apoio para a mãe conseguir amamentar e ter aí um início de vida do seu filho com mais harmonia. E essa pessoa é o pai. Quando um bebê chega, na verdade, antes mesmo dele chegar, a mãe ela se prepara, ela vai sentindo na pele, dia a dia, durante todo o período da gestação, a presença daquele bebezinho, né? A energia dele, ela sente os chutes, ela tem várias vantagens que o pai não tem. Mas o pai, então o que acontece, né? O pai muitas vezes acaba só se dando conta de que realmente é pai quando o bebê chega em casa. E eu já vi, durante a minha trajetória como terapeuta, eu já vi alguns pais que acabaram tendo até ciúmes dos filhos. Também já vi pais que ficaram tão eufóricos, tão emocionados com a chegada do bebê, que acabaram não conseguindo dar o suporte e o apoio necessários para a mulher. Eu já vi pais que tiveram outra reação, que acabaram se assustando, se assombrando tanto com aquela nova vida, que deram um jeitinho ali de desaparecer de casa no momento que a mulher mais precisa dele, né? Que é o momento em que o bebê recém-nascido, ele precisa ficar por dias e dias, na verdade por semanas inteiras, ali com a mãe. A mãe precisa se dedicar àquele bebezinho e também se dedicar a si mesma para a recuperação do parto. E para eu poder ajudar os pais a assumirem o seu papel, eu quero trazer aqui a minha contribuição falando sobre algumas homeopatias que podem ajudar esses homens maravilhosos a conseguirem realmente vivenciar a paternidade desde os primeiros dias de vida dos seus filhos. Não importa em qual fase da paternidade você esteja, seu filho pode não ter nascido ainda ou até já ser um adolescente, mas a pergunta qual é o meu papel pode estar aí rondando a sua cabeça. Então, por isso, antes de falar sobre as homeopatias, eu quero trazer o olhar sistêmico, que talvez seja novo para você, mas que é muito importante para que você consiga ter uma visão diferente e para que você realmente possa cumprir o seu papel com plenitude. Então, quando nós olhamos sob a ótica sistêmica, você, o pai e a mãe do filho, e o filho, eles constituem uma família, independente deste homem e desta mulher estarem juntos ou não. Então, a partir do momento em que um homem e uma mulher concebem uma criança, esses 3 já são uma família, já se tornaram uma família. E apesar de homem e mulher terem prioridades iguais, cada um deles tem uma função diferente dentro dessa família. E eu quero falar um pouquinho sobre a função do pai. Segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, na mãe começa a vida. A mãe acolhe, a mãe abre a criança para as emoções, a mãe mostra o sentido de unidade. E o pai acaba fazendo todo o resto. A mãe, ela gera a vida, mas é nas mãos do pai que a criança ganha um caminho para o mundo. É o pai que aponta para a realidade tal como ela é. Então, a essência do pai, ela é totalmente enraizada na vida como ela é, na realidade como ela é. E a mãe não, né? A mãe acolhe, a mãe dá aquele colo, né? A mãe protege. Apesar disso, quem dá mais, apesar da mãe acolher e proteger, quem dá mais segurança para o filho é o pai. Então, enquanto pai, você tem essa, digamos que, missão. E enquanto companheiro, esposo, namorado, né, ali no momento da gestação e no puerpério, nesse momento aí dos 1000 dias,
Nessa época onde a mulher ela tem um maior protagonismo, o seu papel enquanto companheiro, enquanto pai, é dar um apoio, é dar segurança e proteção para essa mulher. Então, sempre que possível, pense em promover estabilidade na vida da mulher. Com essa atitude, você estará preparando o terreno para que o seu filho tenha uma vida muito mais feliz. Pense, inclusive, na estabilidade emocional. Por causa da simbiose que há entre a mãe e o bebê, qualquer palavra, qualquer ato, qualquer coisa que machucar a mãe, acaba machucando o bebê também. E isso acontece por dois motivos diferentes. O primeiro deles é que nos primeiros anos de vida, sobretudo até os 2 anos de idade, a criança ela tem um vínculo tão forte com a mãe que ela sente basicamente tudo que a mãe sente. Então, se a mãe sente tristeza, a criança sente tristeza. E essa criança sente e expressa as mesmas emoções que a mãe. Então, se a mulher, ela não, durante a gestação, ela não se sente segura, se ela sentir medo, insegurança e medo serão transmitidos para o filho. E em segundo lugar, o segundo motivo que é importante você pensarem na estabilidade emocional da mulher é que, independente de você e essa mulher serem um casal ou não, esse bebezinho, esse novo ser, ele é 50% pai, 50% mãe. Então, ele é 50% você, 50% ela. Qualquer mal que essa mulher sofrer, 50% dessa criança vai sofrer também. E as primeiras semanas, né, que seguem o nascimento do bebê, elas não são fáceis para ninguém. Mas todos os dias, acorde e diga a si mesmo, hoje eu vou dar o melhor de mim. Então, quando você ver esses momentos, né, essas noites em claro, as alterações hormonais súbitas que a mulher sofre, isso vai ter passado. E se você aguentar o tranco, você vai perceber que você conseguiu criar uma união muito bonita com o seu filho e com a mãe dele. Então, sempre que possível, é importante que o pai, independente de ser companheiro ou não dessa mãe, que ele esteja presente no momento do parto, que ele esteja presente durante a gestação, nos primeiros dias de vida do bebê. Claro, né, se isso não trouxer um desconforto para a mulher. Mas se for um casal, é muito importante que os dois estejam juntos. Principalmente ali no momento do parto, que é a chegada do filho. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem que o que acontece com o bebê é esquecido. Então a gente pode fazer furo na orelha, por exemplo, porque o bebê nem sente dor. Mas isso não é verdade. Cada experiência que a gente vivencia desde lá do útero, né, desde quando a gente é concebido, até o nosso último minuto de vida, todas essas experiências, elas ficam de alguma forma registradas no nosso corpo. Então, é claro que a criança, que o bebezinho, ele vai perceber que ele está sendo esperado com amor. A criança vai perceber que ela é desejada pelos pais. Ela vai perceber que os pais estão ali de braços abertos para recebê-la. Então, imagina você lá sendo um recém-nascido, super indefeso. Você talvez não veja, mas você sente aquela segurança do colo dos seus pais. Imagina desde os primeiros momentos de vida. Isso é muito mágico. Porque nascer é um trauma, nascer não é fácil. A criança estava lá enroladinha no quentinho e de repente ela se vê num mundo completamente diferente. Do lado de fora da vida da barriga da mãe é assombroso nascer. Então, o papel do pai é dar um apoio e um suporte para a mulher para que ela consiga, né, fazer toda essa transição do bebê com harmonia. Então, isso é muito importante. A experiência do parto ela é muito forte e para a mulher poder contar com o apoio emocional do companheiro é essencial. Então, com tudo isso, eu acredito que você já tenha mais consciência sobre a importância de você realmente estar inteiro e se dedicar à sua família. Então, vamos para a minha promessa. Agora eu vou falar sobre as homeopatias que ajudarão o homem a tomar o seu lugar de pai e companheiro.
Se você ainda não conhece, a homeopatia ela é um tratamento natural e pode ser utilizada durante a gestação, no momento do parto, na amamentação, pode ser dada até para um bebê recém-nascido, de tão seguro que é. O tratamento homeopático é muito seguro e ele é eficaz, porque ele vai tratar os problemas lá na raiz. Então, para que você possa entender um pouquinho melhor o que é a homeopatia, eu vou falar para você como que a gente fica doente. Nós, seres humanos, nós somos muito, muito complexos. Pense que a coisa mais primordial da vida humana é respirar. E quando a gente inspira, se a gente está num ambiente fechado, se a gente está num ambiente contaminado, se a gente está num ambiente onde a gente não gosta do cheiro, do perfume do ar, o nosso corpo inteiro já responde a isso. A gente já percebe e a gente já se contrai, se retrai e dá um jeito de sair daquele ambiente, né? Então, imagina como que o todo, tudo na sua vida impacta a sua saúde. Então, o que você come, o exercício que você faz ou não faz, as pessoas que você conversa, tudo que você vivencia impacta a sua saúde. E quando você está em desequilíbrio, quando você faz algo que acaba desequilibrando o seu organismo, porque o seu organismo está o dia inteiro, o tempo inteiro, se reequilibrando, né? Um jogo, desequilibra e equilibra, desequilibra e equilibra. Então, quando você tem alguma experiência emocional ou física, né, de comer alguma coisa, ou de ver alguma coisa, ou de sentir alguma coisa, e essa experiência desequilibrar o seu organismo, desequilibrar o seu ser, a sua energia vital, o seu organismo vai começar a te dar sintomas. Então a gente fala que na homeopatia os sintomas são os nossos melhores amigos, porque é através dos sintomas que o homeopata consegue encontrar a homeopatia correta para você. Então existem milhares de homeopatias e cada homeopatia vai se encaixar em uma ou em outra pessoa de acordo com os sintomas que ela produz. Então pense, se até a qualidade do ar que inspiramos mexe com a gente, imagine o se tornar pai. Imagine que essa informação não faz com as nossas emoções, a nossa mente e o nosso corpo inteiro. Então, a partir de agora, você é responsável por uma vida, independente do que aconteça, independente da vida, da história do seu filho, você nunca mais vai voltar a não ser pai. E eu tô gravando esse vídeo para você que está com dificuldade para digerir todas as mudanças que um filho traz, para que você possa amadurecer e crescer como ser humano, que você possa aproveitar essa oportunidade da paternidade e realmente se desenvolver mais, né? Que você cresça, que você faça o melhor para dar vida à vida que você criou. E a homeopatia, ela pode te ajudar a viver plenamente a paternidade. Com o tratamento homeopático, você vai sentir a alegria de viver, você vai se sentir realizado pela oportunidade mágica de ser pai. E agora eu vou falar sobre as homeopatias mais comuns, que abrangem as sensações e os sentimentos que surgem com mais frequência nessa etapa da vida. E se você quiser, para você não se contaminar com o que eu vou falar, você pode dar uma pausa agora nesse vídeo, pegar um papel e uma caneta e anotar com as suas próprias palavras, anotar com a mão mesmo, né? Porque quando a gente escreve com a mão, a gente coloca ali a nossa energia. E talvez seja mais fácil você ser mais fiel, você escrevendo mesmo com a sua própria mão. Fiel com o que você está sentindo, tá? Isso você não vai precisar mostrar esse papel para ninguém, mas anote qual é o maior problema que você está enfrentando e só depois que você tiver escrito quais são as suas sensações com relação à paternidade, é que será bom você continuar assistindo esse vídeo. Porque cada um dos remédios que eu vou falar, eles têm uma alma, eles têm um espírito, eles têm uma sensação diferente. E para que a homeopatia realmente te ajude nesse processo, você precisa usar a homeopatia que corresponde exatamente com a sua energia, que corresponde exatamente com os sentimentos que você está expressando agora. Então escreva com sinceridade, tá? Eu vou aguardar aqui.
Não se julgue, apenas se permita escrever, colocar para fora o que você está sentindo de verdade. Está bem? Então vamos lá. Eu vou te dar uma cena, tá? Imagina assim, depois de toda a empolgação do parto, né? O pai participou de toda a gestação e depois de toda a empolgação lá do parto, o homem acaba caindo, assim, adormecendo num cansaço extraordinário. Ele não funciona para mais nada. É como se ele realmente estivesse acabado, como se ele tivesse levado uma surra, como se ele tivesse levado um choque, tá? E aí ele acaba ficando, sabe aquela pessoa entorpecida, adormecida, paralisada? Para esse tipo de reações, a homeopatia mais indicada é a Arnica montana. A Arnica montana, ela é uma homeopatia para traumas e choques, tanto físicos quanto emocionais. E às vezes a gente pode não perceber, mas o nascimento de um filho pode ser um choque, né? Então não fique acanhado aí de contar isso para o seu homeopata. Agora uma outra situação. Aquele pai que vai firme lá com a mãe para o trabalho de parto, ele sente as dores junto com a mulher, ele acorda de noite para trocar a fralda do bebê, ele auxilia em tudo. Né? Aquele homem que se desdobra em mil para cuidar, para servir. Né? Isso é muito lindo, né? Um pai lindíssimo, sem dúvidas. Só que quando esse homem, que já tem naturalmente a tendência de de cuidar dos outros, de se importar com os outros, né? De se doar para os outros. Quando ele acaba suprimindo as próprias necessidades, ele se perde. E isso, levado ao extremo, vai mais prejudicar do que ajudar. Apesar de, durante todo esse vídeo, né, vários minutos aqui, eu falando sobre a importância do homem se deixar um pouquinho de lado para conseguir se doar mais para a mulher e para o filho, aqui a gente vê, com essa situação aqui, a gente vê como é importante a gente seguir o caminho do meio. Porque a doação demais, ela pode desequilibrar tanto esse homem que vai acabar deixando ele fraco, ele enfraquecido, ele tonto, ele fica desorientado. Porque quando a pessoa tem esse caráter, né, que eu falei, ele se doa demais, né, quando combina com isso, ele fica muito mal quando ele tem um sono comprometido. Então, se a pessoa não pode dormir, ela fica com os nervos à flor da pele. Não são todas as pessoas que vão ficar nessa situação, mas se você tem esse caráter e perdeu uma noite de sono e no dia seguinte você estava né, com os nervos crus, digamos assim, assim, é muito melhor que você realmente se cuide mais, que você, né, mesmo que você tá aí 100% dedicado à paternidade, mesmo assim, procure ter a sua noite de sono, procure dormir o melhor possível, porque assim você consegue garantir que durante o dia você está inteiro, você está lá contribuindo e desempenhando o seu papel com mais saúde, né? Então, a homeopatia para esse tipo de caráter, que a pessoa se doa demais e se perde o sono, fica muito mal, é cóculos. Então, uma terceira situação. Aquele pai que antes do parto, antes do bebê chegar em casa, ele já tá super cansado, ele já tá adormecido lá como a situação de Arnica montana e ele já tá irritado como cóculos que perdeu uma noite de sono. Mas o bebê nem chegou ainda. Nos casos assim, a gente pode pensar em Lycopodium e essa homeopatia para antes mesmo do bebê chegar. Porque os homens que precisam de Lycopodium, eles têm muito medo de enfrentar novos desafios e novas situações. Então esse homem, ele tá ali pensando com os botõezinhos dele, preocupado mesmo, com as mudanças que vão acontecer na vida dele. Porque ele não tem confiança de que ele vai ser capaz de cumprir com o papel dele, com o novo papel dele. Porque ele tem um sentimento de inadequação muito forte e também um problema com a questão da responsabilidade.
esse homem, ele não gosta de se sentir responsável pelos outros. Ele não gosta que outras pessoas dependam dele. Então, ele vai evitar esse tipo de situação o tanto quanto possível. E ali, ele sabe que na gestação, que no parto e no pós-parto, a mulher e o filho estão muito vulneráveis e vão precisar dele. Ele será responsável pela mulher e pelo filho. Então, mesmo que esse homem ele tenha um forte sentido de dever, se for possível, ele vai preferir viver a paternidade à distância. Então, você pode usar Lycopodium para esse tipo de situação, que vai ajudar você a se equilibrar e a cumprir com o seu papel. E a última homeopatia é sobre um homem que ganhou um bebê, mas ele não conseguiu folga do trabalho, então agora ele tá até o pescoço cheio de coisas para fazer. Ele tá preso com os prazos do trabalho e tá preso também na vida doméstica. Então, para ele conseguir fazer tudo e se manter ativo, ele acaba bebendo muito café. E também outros estimulantes, né? A gente sabe que o chá, até drogas e mate são estimulantes. Então, por ser uma pessoa que é naturalmente ativa e impaciente, com o excesso aí dos estimulantes, do café e algo mais que ele faça, facilmente esse homem acaba tendo explosões de irritabilidade e fúria. Então, se você é um homem que é metódico e você já viu essa cena acontecer consigo, né, de ter explosões, se isso é familiar para você, anota esse nome, Nus vomica. Essa é a homeopatia que pode te ajudar, tá bem? Então, eu queria falar sobre essas 4 homeopatias, que são situações assim que a gente vê acontecer todos os dias, em diversos lares. Então, eu espero que isso traga uma luz para você. E se você não se encaixou com... Você anotou e não os sentimentos, as sensações que você tem não encaixou com nenhuma dessas 4, não se preocupe, porque a gente tem mais 4.000 homeopatias para encaixar aí no que você está sentindo, tá? Então, lembre-se que a homeopatia, ela funciona pela lei da semelhança. Você vai se curar com uma homeopatia que é semelhante ao que você está sentindo, tá bem? Antes de terminar, eu quero dar algumas dicas para que você vivencie esse momento, além da homeopatia, óbvio, e do que eu falei também sobre as questões sistêmicas, para que você vivencie esse momento com mais fluidez. Então, procurar cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua saúde mental, né? Observar muito o que você faz, que tipo de conversa você tem com as pessoas, que tipo de conversa você tem com a mãe do seu filho, como está a sua energia. Porque é muito importante que você esteja inteiro, que você esteja bem, para que você possa ser um suporte para a mãe e para o bebezinho, está bem? É muito importante que você realmente faça um esforço consciente para superar essas primeiras semanas e até primeiros meses, que são os mais difíceis. Depois vai fluindo e tudo vai tomando seu lugar naturalmente. Então, eu quero te agradecer por ter me acompanhado nesse vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Lembre-se de inscrever-se no canal para você receber as informações de próximos vídeos. Me deixa um like, me deixa um comentário para me dizer se alguma dessas homeopatias foi útil para você ou não. Me conta como que tá o seu momento de paternidade e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!